Trabalhamos os conceitos de operações matemáticas relacionadas aos números decimais. Trabalhamos com os números. Trabalhamos com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, nós iremos trabalhar com os conceitos relacionados a números decimais e a operação de potência e raiz. Vamos lembrar como se faz uma operação de potenciação. Nós temos um valor chamado base. Esse valor possui um número acima dele, que nós chamamos de expoente, e ao multiplicarmos essa base pelo número de vezes que o expoente apresenta, nós encontramos um valor que chamamos de potência. Bom, vamos observar o nosso exemplo. 2 elevado a 5 é igual a 32. 2 é a nossa base, 5 é o nosso expoente e 32 é a nossa potência. 2 vai ser repetido 5 vezes. Você vai escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e realizar a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, é assim que nós fazemos uma conta de potência. Esse mesmo raciocínio será utilizado quando você tem uma base que é um número decimal. Exemplo, 0,5 elevado a 2. 0,5 é a sua base, 2 é o seu expoente, então você vai repetir sua base duas vezes. 0,5 vezes 0,5 e realizar a multiplicação. Bom, 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 0, 0 mais 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. E agora realizamos a soma. Repete o 5, 2 mais 0, 2, e repete o 0. Aonde vai ficar a vírgula? Você vai observar os números que você utilizou para fazer a multiplicação. E vai observar quantas casas decimais eles têm. Ou seja, quantos números aparecem após a vírgula. Aparece 2 números após a vírgula, os números 5. Então, você tem que escrever a vírgula de uma forma que também fique 2 números depois da vírgula, entre o 0 e o 2. 0,25. Logo, a nossa base 0,5 com o expoente 2 tem como potência 0,25. Nosso próximo exemplo é o número 2,1 elevado a 3. 2,1 é a base, 3 é o expoente. Então, vamos repetir a base 3 vezes. 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1. 2,1 vezes 2,1, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, realizamos a soma. Repete-se o 1. Soma-se 2 mais 2, 4, e repete o 4. Agora, você tem que pensar aonde fica a vírgula. Volta nos números que você multiplicou, olha quantos números tem depois da vírgula, que são as casas decimais que ele está ocupando, e conta quantos algarismos possui. Possui 2 algarismos, que são os números 1. Então, você tem que escrever a vírgula de uma forma que fique 2 algarismos também na resposta. Logo, a vírgula vai ficar entre os dois números 4. Fica 4,41. Você multiplicou 2,1 uma vez, então precisa fazer o processo mais uma vez e multiplicar pela resposta. 4,41 vezes 2,1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Realizamos agora a soma. Repete-se 1 e soma. 4 mais 2, 6. 4 mais 8, 12. 1 mais 8, 9. E agora observa onde a vírgula fica. Você tem que voltar nos números que você multiplicou e ver quantas casas decimais cada um deles utiliza.
No número 4,41, são duas casas decimais, 4 e 1. No número 2,1 é uma casa decimal, o número 1. Então, dá um total de 3 casas. A vírgula vai ficar entre o 9 e o 2. Logo, a nossa base 2,1 com o expoente 3 tem como resposta potência 9,261. Nosso próximo exemplo é o número 1,02 elevado a 3, ou seja, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Realizando a multiplicação, 1,02 vezes 1,02. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora realize a soma. Repete-se o 4. 0 mais 0 é 0. 0 mais 2 é 0, é 2. E 2 mais 2, 4. 0 mais 0 é 0 e repete-se 1. Ficamos com o valor 1,0404. Aonde eu vou colocar a vírgula? Vou ver quantas casas decimais usa. Quantos números tem depois da vírgula? Nos dois números que nós multiplicamos, tem 2 números depois da vírgula. Um total de 4 números depois da vírgula. Então, a vírgula tem que ficar entre o número 1 e o número 0. Você vai ficar com o número 1,0404. Nós fizemos a multiplicação apenas 2 vezes. Nós temos que fazer esse processo 3 vezes. Então, vamos multiplicar mais uma vez por 1,02, com a resposta que nós já temos da primeira multiplicação. Multiplicamos 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora, você realiza a soma. Repete o 0. Repete o 8, aliás. 0 mais 0, 0. 8 mais 0, 8. Mais 4, 12. 1 mais 0, 1. Mais 0, 1. Mais 0, 1. 2 mais 0, 2. Mais 4, 6. 0 mais 0, 0. E repete 1. Agora, eu vou observar aonde a vírgula vai ficar. No nosso número 1,0404, você tem a vírgula separado pelo 1 e o 0. Ou seja, 4 casas decimais. 0, 4, 0 e 4. Já no número 1,02, você tem 2 casas decimais, que são os números 0 e 2. Tem um total, então, de 6 casas decimais. Você vai escrever a vírgula de uma forma que depois dela também fique 6 casas, ou seja, fique 6 números. Você vai escrever a vírgula entre o 1 e o 0. Observe que escrevendo a vírgula entre o 1 e o 0, você vai ter o 0, o 6, o 1, o 2, o 0 e o 8 após a vírgula, dando um total de 6 números. Então, a nossa base 1,02 elevada ao expoente 3 é a potência 1,061208. Bom, de modo geral, fazer a potência de um número decimal é repetir a base, quantas vezes o expoente diz e realizar a multiplicação. Como eu estou trabalhando com números decimais, eu preciso prestar atenção em aonde a vírgula vai ficar. Conta quantos números fica após a vírgula e, a partir disso,
você pode escrevê-la. Agora, nós iremos trabalhar a radiciação. De modo geral, nós temos na raiz o símbolo, que se chama radical, o número que fica dentro desse símbolo, que nós chamamos de radicando, o índice desse símbolo, que é o valor que fica de lado dele, e a resposta, que nós chamamos de raiz. Bom, qual é a raiz terceira de 125? Nós temos o símbolo do radical, o índice é 3 e o nosso radicando é 125. Eu estou procurando um número que, ao multiplicá-lo 3 vezes, eu encontre 125. Isso quer dizer que você procura um número que, ao multiplicar quantas vezes o seu índice diz, você encontra o valor que está no radicando. Esse número é o 5, porque se você multiplicar 5 vezes 5, é 25. E 25 vezes 5 é 125. Logo, a sua raiz, a raiz terceira de 125, é o valor 5. Bom, o índice, ele vai aparecer do 3 para frente. Todos eles irão aparecer. Índice 3, índice 4, índice 5, índice 6 e assim por diante. Porém, quando o índice for 2, nós chamamos de raiz quadrada. E esse índice, ele não aparece. Exemplo, raiz quadrada de 400. Você tem o radicando 400, você tem o radical, que é o símbolo, e você não tem o índice escrito. Então, não tem a necessidade de aparecer. Esse índice é 2. Quer dizer que você está procurando um número que, ao multiplicar por ele mesmo, você tenha o valor do radicando, 400. Esse número é o número 20. Se você multiplicar 20 vezes 20, você encontra 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Vamos ver esse exemplo agora relacionado com números decimais. Nosso primeiro exemplo é o número 1,44 ou 44. Qual é a raiz quadrada de 1,44? Que número eu posso multiplicar por ele mesmo e encontrar 1,44? Esse número é o número 1,2. Ou seja, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Por quê? Porque 1,2 elevado ao quadrado, ou 1,2 vezes 1,2, é igual a 1,44. Como eu posso chegar a esse raciocínio? Você tem o número 1,44. Escreva ele na forma de fração. Na forma de fração, para escrever o número, você vai escrever no numerador ele sem a vírgula. 1,44 sem a vírgula fica 144. E o denominador será 1, acompanhado de 2 zeros, porque após a vírgula você tem 2 números, 2 casas decimais. Então, você transformou o número decimal 1,44 no número fracionário 144 por 100. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Você ficou com 12 dividido por 100. 12 dividido por 100, 12 dividido por 10, aliás. 12 dividido por 10 é 1, porque 1 vezes 10 é 10. 12 menos 10 sobra 2, acrescenta um zero e uma vírgula. Você fica com 20. 20 dividido por 10 é 12, é 2. 2 vezes 10 é 20, ou seja, 1,2. Então, eu sei agora que a raiz é 1,2. Esse é o processo que eu posso utilizar para estar resolvendo. No segundo exemplo, nós temos raiz quadrada de 0,64. Eu procuro um número que, ao multiplicar por ele mesmo, eu tenha como resposta 0,64. Esse número é o 0,8. Por quê? Porque 0,8 ao quadrado, ou 0,8 vezes 0,8, é 0,64. Como eu cheguei nesse raciocínio? Eu transformei o nosso número fracionário, 0,64, em uma fração, da seguinte forma. 64 é o numerador, porque é o número sem a vírgula.
100 é o denominador. Eu escrevi 1, acompanhei 2 zeros, porque o 6 e o 4 estão depois da vírgula. A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ficamos com 8 sobre 100. 8 dividido por 8 sobre 10, aliás. 8 dividido por 10, não tem como. Acrescenta um zero e uma vírgula na resposta. 80 dividido por 10 é 8, porque 8 vezes 10 é 80. Então, nós temos como resposta a raiz quadrada de 0,64, 0,8. Nosso próximo exemplo, nós temos raiz quadrada de 0,1024. É 0,32. Por quê? Porque 0,32 ao quadrado, ou 0,32 vezes 0,32, é 0,1024. Vamos escrever esse número decimal em forma de fração. No numerador fica 1024, porque eu observei o número sem a vírgula. No denominador ficou 10.000, porque eu coloquei 1 e 4 zeros, são os 4 números que aparecem depois da vírgula. Raiz quadrada de 1024 é 32, porque 32 vezes 32 é 1024. E a raiz quadrada de 10.000 é 100, porque 100 vezes 100 é 10.000. Agora eu vou dividir 32 por 100, acrescento um zero e uma vírgula, fico com 320 dividido por 100, que é 3, porque 3 vezes 100 é 300. 320 menos 300 vai sobrar 20. Acrescento outro zero, fico com 200. 200 dividido por 100, 2. 2 vezes 100, 200. 200 menos 200, 0. 0,32. Ou seja, a raiz quadrada de 0,1024, 0,32. Observe que encontrar a raiz quadrada de um número, você tem que pensar em multiplicar ele por ele mesmo e encontrar aquele determinado valor que está dentro do radicando. Eu posso usar raciocínio lógico ou eu posso realizar o cálculo, transformar o número decimal em uma fração e, a partir da fração, encontrar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Posso fazer a divisão e encontro a resposta em número fracionário. Nós concluímos agora o nosso estudo sobre números decimais e suas operações matemáticas. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.